André Mendonça impôs uma trava direta no avanço do inquérito do Banco Master e mandou a Polícia Federal não antecipar ao diretor-geral André Rodrigues os passos sensíveis da investigação que chegou a Jacques Wagner, líder do governo Lula, no Senado. A operação estourou com a cúpula do governo e da própria Polícia Federal, surpreendida pela ação autorizada no Supremo Tribunal Federal. Enquanto André acompanhava Lula na reunião do G7, na França, agentes cumpriam mandados e endereços ligados ao senador, ao empresário Augusto Ferreira Lima e ao núcleo investigado no caso Master. O ministro André Mendonça não apenas avançou sobre um dos homens mais próximos de Lula no Congresso, como também manteve fora do circuito antecipado o chefe da corporação, evitando vazamento, ruído interno e proteção de bastidor. A Polícia Federal apreendeu dinheiro vivo em Brasília, com veículos apontando ao menos 49 mil dólares em espécie em endereço ligado a Jacques Wagner, enquanto outras atualizações falaram em valores maiores encontrados em endereços da investigação. Ao mesmo tempo, Davi Alcolumbre saiu em defesa de Wagner, mesmo depois de também ter sido arrastado para o noticiário do Banco Master por reportagem anterior. O que Mendonça encontrou? Por que André ficou fora? Como Wagner vai explicar o dinheiro vivo? Já vou te contar tudo isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo direto e sem enrolação, considere se inscrever porque aqui tem vídeo assim todo dia. A Polícia Federal abriu a 9ª fase da Operação Compliance Zero para investigar suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes financeiras ligadas ao Banco Master. A ordem saiu do Supremo Tribunal Federal sob relatoria de André Mendonça e alcançou 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. O movimento foi feito de forma seca, sem aviso prévio ao diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues. Esse detalhe muda o tamanho do caso. Em operações envolvendo nomes do alto escalão político, o comando da Polícia Federal costuma tomar conhecimento de informações sensíveis, ainda que pouco antes da ação. Desta vez, a engrenagem foi travada no topo. Mendonça mandou blindar os passos do inquérito e André ficou fora da rota de informação sobre os alvos. Na prática, o ministro evitou que o caso passasse por uma cadeia política muito próxima do Palácio do Planalto. Lula no exterior, seu diretor da Polícia Federal sem informação antecipada e o principal articulador do Planalto no Senado sendo alvo de busca. Não é uma situação comum. A investigação mira a possível relação ilícita entre gestores do Banco Master, Daniel Vorcaro, Augusto Ferreira Lima e Jacques Wagner. A Polícia Federal aponta elementos indicativos de vantagens econômicas indevidas recebidas pelo parlamentar direta ou indiretamente, inclusive por meio de familiares, pessoas de confiança e estruturas ligadas ao grupo investigado. A Polícia Federal apreendeu dinheiro vivo durante a operação. O Correio Brasiliense informou que foram encontrados 49 mil dólares em espécie, cerca de 250 mil reais na cotação desta quinta-feira, em um endereço ligado a Jacques Wagner. A CNN e a Folha publicaram depois atualizações citando 55 mil dólares e 33 mil euros em endereços ligados ao senador. Mesmo com a diferença entre os números divulgados pelos veículos, o fato central permanece incômodo. Havia moeda estrangeira em espécie no caminho de uma investigação sobre vantagens, influência política e lavagem de dinheiro. A PF também apura se Wagner teria recebido vantagens ligadas a um apartamento em Salvador. No noticiário que circula, a suspeita envolve um imóvel de 2,5 milhões de reais que teria sido direcionado à família do senador por meio de estruturas societárias e financeiras. A apuração ainda trata de possíveis pagamentos de 3,5 milhões de reais ligados a pessoas próximas, além de benefícios que teriam vindo de Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. Tudo isso entra no mesmo tabuleiro: dinheiro, patrimônio, influência e atuação parlamentar. Outro ponto de pressão é a suspeita de que Jacques Wagner tenha atuado em pautas de interesse do Banco Master dentro do Congresso Nacional. A decisão citada pela CNN aponta conversas sobre emendas e temas sensíveis ao setor financeiro, incluindo discussão ligada ao Fundo Garantidor de Créditos e a pautas de crédito consignado. A PF também destaca uma mensagem atribuída a Augusto Lima em que ele teria dito a Wagner que o senador fazia parte
da história dele. Ele é líder do governo Lula no Senado, ex-governador da Bahia, figura histórica do PT e um dos nomes mais próximos do presidente na articulação política. Quando a Polícia Federal entra em endereços ligados a esse nível do governo, o efeito não fica preso ao processo. Atinge o Palácio do Planalto, o Senado e o discurso de moralidade que o PT tenta sustentar quando o escândalo aparece do outro lado. A reação do PT veio rápida. Edinho Silva, presidente nacional do partido, declarou confiança em Jacques Wagner e disse acreditar que o senador vai esclarecer os fatos e comprovar sua inocência. O discurso segue a cartilha de contenção de danos, defender o aliado, dizer que apoia a investigação e tentar impedir que o caso vire uma marca do governo Lula. Só que a dificuldade agora é maior, porque a operação não ficou no campo das falas. Teve mandado, teve busca, teve dinheiro vivo, teve relatório e teve decisão do Supremo. Davi Alcolumbre também entrou no caso e prestou solidariedade a Jacques Wagner. O presidente do Senado disse que a presunção de inocência precisa prevalecer e afirmou que as verdades do senador virão à tona no decorrer do processo. O discurso parece institucional, mas a cena tem outro peso porque Alcolumbre também foi citado no noticiário recente do Banco Master. Reportagem da Veja disse que ele teria recebido 30 milhões de dólares de Daniel Vorcaro, acusação negada por ele. Agora, ao defender Wagner, Alcolumbre aparece tentando erguer um escudo para o Senado inteiro, como se a crise do Master fosse uma ameaça coletiva à casa. A fala de Alcolumbre expõe o desconforto de Brasília. Quando o caso atingia nomes fora do governo, a reação política era outra. Quando chega ao líder de Lula no Senado, surge o apelo à calma, à presunção de inocência e ao fim do julgamento público. O princípio é correto no campo jurídico, mas politicamente chama atenção à pressa para proteger quem está no centro do poder. Flávio Bolsonaro reagiu dizendo que o PT da Bahia foi implodido pela Polícia Federal, numa tentativa clara de virar a pressão para cima do governo Lula. O Planalto tenta evitar que o caso Wagner apague outras frentes políticas do momento e contamine a relação com o Senado. Mas a operação chegou em hora difícil. O governo depende de Wagner para articular votações, costurar apoio e segurar crises. Agora, o próprio articulador virou parte da crise. A decisão de Mendonça também atinge a imagem de controle do governo sobre a Polícia Federal. Lula sempre tratou a corporação como uma peça sensível do Estado, ainda mais em casos de grande repercussão política. Mas nesta operação, o diretor-geral ficou sem informação sobre os alvos. Isso produz uma humilhação política para o Planalto, porque mostra que o Supremo, pela mão de Mendonça, conseguiu conduzir uma etapa decisiva do caso Master sem passar pelo filtro do comando que estava ao lado do presidente no exterior. Augusto Ferreira Lima aparece como peça central nesse avanço. Ele já tinha relação com o Banco Master, foi sócio de Daniel Vorcaro e agora surge no núcleo que teria negociado vantagens, pagamentos e benefícios ligados a Jacques Wagner e pessoas próximas. Mendonça assumiu um papel central, porque é o relator que autorizou as buscas e derrubou barreiras dentro da investigação. Ao manter André Rodrigues fora dos passos sensíveis, ele mandou um recado silencioso, mas forte. O inquérito não poderia depender de confiança política. Para Brasília, é um terremoto calculado, porque tirou o governo do controle da narrativa logo nas primeiras horas. A presença de dinheiro vivo em espécie aumenta a pressão pública. Em investigação de corrupção e lavagem de dinheiro, moeda estrangeira guardada fora do sistema bancário é sempre um sinal que chama atenção. O senador terá que explicar sua relação com Augusto Lima, as mensagens citadas, as suspeitas sobre imóvel, os supostos benefícios, os valores encontrados e sua atuação em pautas de interesse do Master no Congresso. O governo Lula tenta separar o presidente do problema, mas a ligação institucional é impossível de esconder. Wagner é líder do governo no Senado. A operação não atingiu um aliado distante, atingiu o rosto da articulação do Planalto. Quando o líder do governo vira alvo de mandado, o desgaste sobe direto para o centro do poder.
E quando a ação pega de surpresa o diretor-geral da Polícia Federal que estava com Lula no exterior, a crise deixa de ser apenas jurídica e vira também uma derrota de comando. Mostrou que desta vez nem o líder do governo escapou da chegada da Polícia Federal. Eu sou Milson Alves, internacionalista, e meu propósito é te manter bem informado com a verdade todos os dias. Os links das notícias estão na descrição do vídeo. Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ao final dê uma olhada nos comentários para você ficar ainda mais bem engajado com a comunidade Milson Alves.